A anemia é uma condição na qual o paciente tem uma queda dos glóbulos vermelhos no sangue. Os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio para os tecidos e, quando eles estão baixos, se caracteriza a anemia. A anemia é a principal condição que leva o paciente ao consultório do hematologista, tanto adultos quanto crianças. A prevalência da anemia ela é muito variável. Varia de acordo com o sexo, a idade, as condições socioeconômicas e a região do Brasil. Ela é mais prevalente, por exemplo, em crianças abaixo dos 2 anos, em mulheres, e também é mais prevalente nos estados do Norte e Nordeste e menos prevalente nos estados do Sul e do Sudeste. É muito importante a gente salientar que a anemia nunca é uma condição normal. E ela também não é uma doença propriamente dita, ela é sempre uma manifestação de alguma coisa que tem por trás. Então é muito importante a gente nunca banalizar ou negligenciar uma anemia. É sempre prudente investigar essa anemia e descobrir o tipo e a causa dessa anemia. A imensa maioria das anemias são as chamadas anemias carenciais. São secundárias a deficiências vitamínicas, principalmente o ferro, a vitamina B12 e o ácido fólico. Elas são mais prevalentes nas situações onde o consumo dessas vitaminas é muito alto ou a absorção e a ingestão dessas vitaminas é muito baixo. Então, por exemplo, em crianças abaixo dos 2 anos, ela é mais prevalente porque o crescimento é acelerado e a ingesta dessas vitaminas pode estar reduzida. Ela é mais prevalente em mulheres em idade fértil, por conta do sangramento menstrual, das gestações, amamentação, onde há muita perda e consumo de ferro. Ela também é prevalente em gestantes, nos últimos meses da gestação, em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, que tenham comprometimento na absorção destes nutrientes. Mais raramente, a anemia pode ser a primeira manifestação de diversos outros tipos de doença. Doenças crônicas, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doenças mais graves como alguns tipos de câncer que podem ou não estar na própria medula óssea, como a leucemia, e comprometer a fabricação dos glóbulos vermelhos. As anemias também podem ter uma causa genética e serem transmitidas de pai para filho. Os sintomas mais comuns da anemia são fraqueza, indisposição, um cansaço desproporcional para as pequenas coisas do dia a dia. As mulheres se queixam muito de queda de cabelo e as crianças podem apresentar, inclusive, dificuldade de aprendizado na escola. O tratamento das anemias, ele depende do tipo de anemia e da causa da anemia. Uma anemia por carência de vitaminas, ela vai ser tratada com a reposição da vitamina. Essa reposição pode ser feita por via oral, por via intramuscular ou por via endovenosa, a depender de cada caso. O tratamento das anemias secundárias é mais complexo. Ele passa pelo tratamento da doença de base e também pelo tratamento da anemia propriamente dita, que nesses casos dependem das características dessa anemia. A transfusão de sangue também pode fazer parte do arsenal de recursos usados para o tratamento da anemia. Ela acaba sendo reservada para situações mais graves, como, por exemplo, hemorragias, acidentes com traumas, grandes cirurgias, pacientes em tratamento de doenças oncológicas e hematológicas, e naqueles pacientes onde a anemia é mais severa, com sintomas mais intensos e que precisa de uma solução mais rápida para o quadro de anemia, não tendo muito tempo para aguardar o efeito dos medicamentos e a resposta do próprio organismo. Uma pergunta bastante frequente no consultório do hematologista é a seguinte: doutora, anemia vira leucemia? E a resposta é não. Anemia não vira leucemia. O que acontece é que a anemia pode ser a primeira manifestação de uma leucemia. Então isso gera essa confusão. Era uma anemia e se tornou uma leucemia. Mas isso é um mito, não é verdade. Aquilo já era uma leucemia desde o início e não uma anemia que virou uma leucemia. Portanto, apesar da anemia ser uma situação corriqueira, existem vários remedinhos caseiros e dicas das comadres para se tratar a anemia. Eu quero salientar
que a gente não deve normalizar ou banalizar a anemia. Ela deve sempre ser avaliada criteriosamente por um especialista e tratada da maneira mais adequada.